Atenção, porque vem informação e curiosidade. Segundo especialistas, existem quase 35 mil espécies de peixes descritos no mundo, sendo que, no geral, 41% são de água doce, 58% são marinhos e 1% eles se movem entre água doce e salgada ao longo da vida. Interessante isso, né? Eu não sabia que tinham tantas espécies assim. Vamos descobrir qual é a espécie desse peixinho fofinho em amigurumi que a Juliana Penhorati traz aqui para hoje. Olha, Rogerinho, eu acho que esse faz parte do 1% que permeia entre água salgada e As água duas. doce, porque é raro, né? É É. feito à mão, é Exato. amigurumi, é Não, ele tá pelúcia, tão é lindinho. fofinho. E ele não é só um peixinho comum, né? Se a gente aperta, ele tem um apitinho aqui, ó. Porque a que gente pode fazer bonitinho. isso de um brinquedo e eu também vou dar a ideia de fazer um chocalho. Olha, Tá? gostei. É, a gente tem que dar mais interatividade para as peças, né? Isso que eu ia falar, as peças de amigurumi, né? Elas são mais decorativas, mas quando você imprime uma funcionalidade, como é o caso, né? Um brinquedo para um bebê, para uma criança, você está agregando valor ao trabalho. Ele se torna ainda mais interessante, né? É. Quando a gente deixa mais interativo. Exato. Então, eu sou suspeita porque eu amo fazer peças interativas. Sabe o viu? que eu já pensei aqui, Ju? É. Fazer com o Max e aí você já faz um peixe peixão. almofada. Ah, fica bom, hein? Peixe almofada. Fica legal. Fica legal. Fica bom também. Hoje vamos trabalhar aqui com a linha Amigurumi. Você vai usar essa aqui que é a pelúcia. Pelúcia, é isso. O pelúcia, ele tem pelinhos mesmo, que ele imita mesmo como se fosse tecido de pelúcia, tá? Então, durante aqui o passo a passo, eu vou dar várias dicas, porque eu amo dar dicas, né? Então, eu vou dar dicas para trabalhar. Pelúcia. Eu também. É Eu um- sou apaixonada por Olha ele. que cor linda essa. Esse é o 4456, então a gente vai usar o 4456, o azul 2194 e o amarelo Adorei essa 1289. combinação Ele é que você lindo. fez. É, Muito ficou bom. bom, né? Ficou alegre, né? Ficou bem de Ficou. criança mesmo. E a ideia é encantar, né? Um peixinho encantado. Chama a criançada em casa. Vamos lá. Ó, Rogerinho, a gente vai começar aqui, ó. E hoje eu já vou logo começar com dica, tá bom? Então a gente começa como todo amigurumi. Porém, a gente faz um anel mágico aqui, ó. E a primeira dica pra quem vai trabalhar com fio amigurumi pelúcia é distorcer esse fiozinho que fica do anel mágico. Por que isso? Porque isso não interfere tanto quando a gente trabalha com o amigurumi ou com o soft, tá? Mas com o pelúcia, por ele ter esses pelinhos, isso faz diferença, tá? Então a primeira dica aí, ó, distorce o fiozinho do anel mágico. E a gente vai começar aqui, ó, com 6 pontos baixos dentro Ele do anel fica mágico. mais solto, é isso? É porque o que acontece? Por ter esses pelinhos, se a gente não distorce esse fio aqui, fica ruim na hora de fechar. Ah, Tá? tá. Cria um atrito dentro Ele vai ali. ficando cada vez mais... Isso, ele vai enrolando mais. Vai Então a enrolando gente tem mais. que fazer assim, né? Distorcer para poder ficar mais fácil. Vocês Daí viram, fica ó? no sentido. É isso, exatamente. Então quando não distorce, fica mais difícil de fechar. Mas aqui, ó, Eu não a sabia gente disso, puxa, não. é uma dica bem legal, ó. Tá vendo? Ó, eu devo ter torcido ele aqui, ó. Fechou. Tá vendo, ó? Se não distorce, fica mais difícil de fechar, tá? Então, antes de começar, a primeira dica é já, porque tem gente que não tem o hábito, tem gente que já faz isso automaticamente com qualquer fio, tá? Certo. Mas eu, por exemplo, eu não distorço o fio quando é o fio amigurumi ou o soft, tá? Então, a gente vai distorcer sempre que a gente for trabalhar com o fio pelúcia. E o fio pelúcia, ele tem mais de 60 cores, né? Eu escolhi essas, mas você pode escolher a cor aí que vocês gostarem, tá? E aqui, ó, eu vou fazer na segunda carreira 6 aumentos. E o que eu quero mostrar agora pra vocês é o seguinte, ó. Quando fizer o próximo ponto ele fica aqui pertinho. Porque o que acontece? Como ele tem esses pelinhos aqui, a gente tem que mudar o jeito que a gente trabalha pra poder enxergar melhor os pontos, tá? Tá. Então aqui, ó, a gente vai colocar, ó, bem pertinho do ponto que a gente acabou de fazer pra poder fazer o ponto, tá? E a gente tem que fazer aqui, ó, 6 aumentos. Então, eu quero que quem tá em casa aí, ó, repare como desliza bem esse fio na agulha. Eu tô usando aqui a agulha 3,5 milímetros, tá? Mas você pode usar a 3 ou a 4 também, E que é super fácil funciona. enxergar os pontos, não é que fica tão complicado não, que as pessoas Não, têm a gente esse tem que se receio, habituar. né? Tem esse receio, mas eu vou terminar essa carreira e vou mostrar como é que vocês vão contar esses pontos, porque a gente começa a ver um quadriculado aqui. E aí é por isso que a gente vai contar de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque ele tem esses pelinhos, mas eu sempre falo para as minhas alunas, foca no resultado, né? O resultado fica tão lindo, ó. Então a gente terminou já a segunda carreira e eu quero mostrar o passo adiantado aqui, ó. Por quê? Ó? Porque conforme a gente vai trabalhando com ele,
a gente tem, ó, você consegue ver um quadriculado bem certinho aqui, ó? Perfeito. Cria uma sombra ao redor do ponto, essa sombra é criada pelos próprios pelinhos, e aí é por essa sombra que a gente vai contar os pontos e as carreiras. Então, quando a gente olha aqui, ó, tem aqui a primeira carreira, tem uma marca aqui, ó, que divide a primeira e a segunda carreira, tem uma outra marca que divide entre a segunda carreira. Fica bem visível. Então, a gente tem que se acostumar a olhar, e aí a gente vai enxergar as linhas aqui horizontais divide as carreiras, e as linhas verticais divide os pontos, tá? Então, uma outra coisa aqui, ó, na hora de contar os pontos, a gente tá acostumado a contar por essas duas alcinhas que ficam em cima do ponto, né? Certo. Então, quem faz amigurumi conta os pontos por essas duas alcinhas. Usando o fio pelúcia, a minha sugestão é contar pelo corpo do ponto, por essa parte aqui de baixo, porque a gente consegue ver a sombra e a gente consegue enxergar melhor os pontos, tá? Então, aqui, ó. Me fala aí como é que foi esse aumento, essas carreiras. Isso, aqui a gente aumentou aqui, ó, na forma tradicional mesmo do amigurumi. Então, eu fiz aqui aquele primeiro 6 pontos dentro do anel mágico, depois fiz 6 aumentos, aí aumentei fazendo um ponto, um aumento por 6 vezes, aí na quarta carreira fiz 2 pontos e um aumento para ficar com 24 pontos, repeti 24 pontos para não ficar tão aberto aqui, depois eu fiz a última carreira de aumento aqui fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Quem está acompanhando a gente pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar essa receita escrita para vocês acompanharem, tá? Então, assim, o meu foco aqui é mais dar as dicas para vocês poderem fazer esse peixinho fofo, né? Para vocês conseguirem aí essa peça linda, tá? Eu tô usando aqui, ó, olho de 10 milímetros, eu escolhi o azul nesse, mas aqui, ó, eu usei o castanho, então eu trouxe para vocês. É aquele que tem a trava, tá? Vocês vão colocar os olhos entre a carreira 7 e 8, com 12 pontos de distância entre eles, tá? A minha dica aqui é colocar, ó, do lado oposto da emenda que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Porque senão a emenda vai aparecer aqui e a gente quer que essa emenda fique para baixo do peixe. A gente não quer ver muito essa emenda, tá bom? Então aqui, ó, posicionei o olho e vou colocar a trava. A trava é super fácil de colocar, ó. Você vai só pressionar e aí já tem aqui a trava, tá? Então a gente coloca as duas travas. Né? Quando tá sim, para bebê principalmente, né? Então aqui, ó, já coloquei a trava, tá vendo, ó? Então, essa trava, ela faz com que o olho fique presa mesmo aqui no amigurumi, tá? Agora eu vou ensinar uma troca de cor básica aqui, que é a que eu mais uso, tá? Que é prática e fácil de fazer. Então, aqui, ó, nesse meu último ponto aqui, ó, do amarelo, que é o 1289, eu começo o ponto com o amarelo e termino o ponto com o azul. Por que isso? Porque essa alcinha aqui, essa última laçada que eu faço no ponto baixo, é o que fica aqui em cima do ponto. Então, se eu não faço isso, fica muito marcada essa troca de cor, tá? Então, façam isso toda vez que vocês forem trocar de cor. No próximo ponto aqui, ó, ao invés de fazer ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo, ele é mais baixo do que o ponto baixo. E aí, ele vai dar uma inclinadinha aqui, ó. E aí, vai ficar menos visível essa troca de cor, tá? Certo. E aqui a gente vai seguir trabalhando com a nova cor. E eu já vou escondendo as duas cores, né? Os dois fios aqui atrás. Para poder dar um acabamento e evitar um arremate e evitar que desmanche, tá bom? Então, ó, por 4, 5 pontinhos já é o suficiente. Então, a gente tem essa troca de cor aqui, ó, tá? Então, a novidade também que eu trouxe para essa peça é que ela tem apenas uma costura. Apenas uma costura, tá? É mesmo? É. Isso que é legal e isso eu quero mostrar, né? Então, aqui, ó, vocês vão seguir fazendo os pontos conforme a receita, tá, ó? Então, vocês vão perceber que é tranquilo de trabalhar, ele desliza super bem. E aí, você vai, conforme você vai trabalhando, ó, você vai... Adoro que só ajuda, né? A tirar o fio do novelo. Com certeza. É uma maravilha. Então, vocês podem perceber, conforme a gente vai trabalhando, a gente consegue enxergar os pontos, tá? Então, talvez no comecinho aí você não esteja habituada, mas vale muito a pena ter um amigurumi com esse efeito, porque é um diferencial pro seu trabalho, né? Sim, porque ele tem esse efeito pelúcia, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar já o meu passo avançado, porque eu quero mostrar a falta de costura, né? Não tem, só tem uma costura. Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é ótimo, elas adoram. Então, aqui, ó, depois que troca de cor, estruturado o corpinho, já tá quase pronto, né? Então, a gente só vai costurar na nadadeira de trás aqui. Então, aqui, ó, a gente vai fazer algumas carreiras retas de azul, depois a gente vai diminuindo gradativamente até chegar aqui, tá? E aqui, ó, eu vou dar outra dica. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Diga lá. Aqui você já colocou o enchimento? Coloquei enchimento. Aquele barulhinho lá? Isso, aqui tá o barulhinho, ó. Que horas você colocou? Ó, quando chegar aqui, mais ou menos, quando faltar umas 3, 4 carreiras aqui, ó, você já coloca enchimento aqui na boquinha, né, no rostinho. Tá. Coloca o apito ou o chocalho. Como é que é o apito? Ah, isso aqui? É, esse aqui é... Isso aqui você compra onde? Em armarinho tem. Tem? Tem. Já tem? Já tem, tá? Em armarinho eles vendem. Tanto esse apito é uma buzininha que você aperta e aí faz esse barulhinho.
Então, faltando aqui, ó, eu sempre gosto de colocar o enchimento quando cabe meu dedo, né? Cabe meu dedo, eu coloco o enchimento, coloco a buzininha e aí a gente tem esse efeito aqui, tá? Legal, e aí tem essas gostei. duas sugestões, Tá. ou o chocalhinho ou a buzininha, tá bom? Tá. Agora aqui, ó, pra gente dar um efeito legal pra essa nadadeira, eu fiz o seguinte, eu fiz aumentos aqui, ó, na sequência básica do amigurumi, né? Então, 6, 12, 18, 24, Agora com 30 a cor pontos. 7650. Não, essa é a 4456. Acho que tá trocada. Ah, essa tá mas trocado? é 4456. 4456. Isso, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, pra dar um detalhe a mais aí, ó. A gente vai achatar essa parte e a gente vai fechar. Como é que a gente vai fechar aqui, ó? Eu coloco a agulha no primeiro ponto e no último ponto. Então, dou um jeitinho aqui, ó. Coloco a agulha no último ponto também, tá? E faço um ponto baixo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou juntar essa parte aqui. Eu vou fechar essa nadadeira, tá? Então, aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Coloco a agulha no próximo ponto e no próximo ponto lá de trás, ó. Tá? Faço ponto baixo. Porque eu quero que fique como se fosse um babadinho aqui. Pra dar um charminho a mais aí pro nosso peixinho, né? Então, a gente vai fazer isso por 15 vezes. Então, nessa última carreira aqui, eu terminei com 30 pontos. Eu tô dobrando no meio, sobra 15 pontos. Então, eu vou sempre pegar o ponto que tá aqui na frente e o ponto que está lá atrás, tá? Então, ó, 3 correntinhas. Coloco a agulha no próximo ponto lá de trás, tá? Então, tem que fechar. Então, tem que atravessar, tá vendo? As duas partes. Traz a laçada e faz o ponto baixo. E aí, vou repetir isso por toda a volta, tá? Até a gente chegar aí lá no final pra gente poder costurar. E é a única costura que a gente tem. A nadadeira é feito direto no peixe, Hoje ele gente. tá inspirado, hein, gente? Vamos aplaudir. A nossa imagem. A nossa imagem. Parabéns pra imagem. A imagem tudo, né? Tá animado aqui, ó. Não quero dar trabalho pra ele, então eu fico virando aqui, ó. Pode dar bastante trabalho. Pode dar bastante trabalho. Pode. Então aqui, gente, é só ir fazendo um ponto baixo. Não estranhem, tá? Isso é um tipo de coisa que a gente quase não faz. Por isso que eu deixei pra gente fazer aqui ao vivo, porque é isso mesmo, tá? A pessoa vai achar esquisito. Como assim, um ponto baixo e 3 correntinhas? É isso mesmo, tá? Então, um ponto baixo, correntinha, pra gente poder aqui fazer a nadadeira. Opa! E como rende o trabalho? Rapidinho você faz esse peixe. Rapidinho, é super fácil. A gente vai fazer... Você pode dar opção, né, pra quem vende. Isso eu falo pra quem vende amigurumi, né? Você pode dar opção com a buzininha, pode dar opção só de brinquedo, você pode dar opção pra fazer um mobile. Então, imagina fazer 6, 7, 8 peixes. Com várias cores. Com várias, exatamente, com várias lindo. cores, tá? Então, aqui, ó, o que eu tô fazendo, pessoal? Tô pegando Agora aqui, ó. nós vamos para aquele momento da O costura pessoal única. adora. É, a única costura A do única bichinho, costura. tá? Ó. Então, vocês vão posicionar aqui, ó, na parte de trás aqui do peixe. Então, o mesmo fio que eu terminei aqui, ó, cortei ele grande, levei com a agulha de tapeçaria aqui pro meio e a gente vai fazer o quê? Só costurar essa parte aqui, ó, na última carreira, tá? Então, a gente vai costurar. O fio tá na nadadeira, eu prendi no peixe. O fio tá no peixe, eu prendo na nadadeira e a gente vai prender toda essa volta aqui, tá? Então, você vai costurando com calma aqui, ó. Então, você atravessa o ponto pra poder fazer bem a costura, tá, ó? Então, ó, eu tô atravessando o ponto, tá vendo, ó? E aí, eu puxo o meu fio pra ficar discreta essa costura, tá, gente? Ó, vai ficar parecendo uma coisa só, olha só, tá vendo? Nem ó? dá pra ver a costura. Nem dá pra ver a costura. É isso que eu quero pra quem faz, Quando né? você falou que tinha costura, eu fiquei ali Como olhando assim a tem peça costura? pronta. Tem Eu costura. não identifiquei. A ideia é essa, né? A ideia é sempre trazer dicas de costura. Eu falei, talvez seja nadadeira. Não é nadadeira. Não A é. melhor parte é a nadadeira, vai surpreender. Quer ver, ó? Ah, é? É. Então, ó, vou só finalizar aqui pra gente poder fazer a nadadeira. E eu amo dar dicas de costura, porque eu sei que as meninas que fazem amigurumi, elas às vezes ficam procrastinando a costura. Por quê? Porque não tem a dica da costura. Então, eu sempre trago dica de costura, acabamento, né? acabamento, ó. Dei um nozinho, tô colocando dentro do amigurumi. E aí, a gente tem já, ó, costuradinho, olha lá. Olha que Tá vendo? bonitinho. Rapidinho eu fiz, tá vendo? Rápido, super rápido. Então, é Agora- isso que eu quero pra quem... Tá, agora a gente vai fazer a nadadeira, A nadadeira. tá? E agora eu vou precisar do laranja. E a nadadeira é direto aqui, gente, ó. Vocês vão fazer uma coisa que a gente quase não faz também, tá bom? Então não estranhem, eu não tô maluca. Isso aí é assim mesmo, ó. A gente vai atravessar a carreira assim, ó,
tá? Por que isso? Porque de repente vai ler a receita e não vai entender o que eu tô falando. Então, o Tá. vídeo é bom justamente por isso, ó. Então, eu vou atravessar a carreira No aqui. centro aí. No centro, você vai posicionar, né, gente? Se o olho tá aqui, você vai posicionar bem no meio dos olhos, né? Porque a gente quer que fique bem certinho. Vocês vão prender o fio aqui direto, tá, ó. Puxei a laçadinha, prendi o fio, vou fazer mais 2 correntinhas. E agora, a gente vai fazer a nadadeira diretamente aqui, tá? Então, ó, Que ótimo. lacei meu fio, porque eu vou fazer um ponto alto. Vou colocar exatamente no mesmo lugar que eu fiz pra prender o fio, ó. E vou fazer um ponto alto. E aí eu tenho este resultado aqui, ó. Laço, vou fazer de novo pontos altos. Então, no próximo ponto aqui, ó, na próxima carreira, eu atravesso de novo o ponto, ó, para poder fazer mais 2 pontos altos. Então, fiz um ponto. No mesmo lugarzinho, eu faço mais um ponto para poder ficar mais cheia essa nadadeira, tá vendo? Então, a gente faz aqui direto. Então, é uma peça prática de fazer, evita 3 costuras, né? Como a gente aqui só costurou a nadadeira traseira, a gente só vai precisar de uma costura e o restante a gente faz aqui direto, ó. Então, eu fiz 2 pontos altos. Aqui no final, ó, eu vou fazer um ponto alto, ó, também atravessando, tá vendo, ó? Um ponto alto e vou fazer um ponto baixo pra gente poder finalizar, tá? Essa parte aqui, ó. E aí eu tenho ele pronto, ó. Bonitinho. Bonitinho, né? Bem fofinho. Então, aqui, ó, eu posso soltar o fio. E a única coisa que a gente tem que fazer é amarrar direitinho aqui esses 2 fios, né? Pra gente não escapar nenhum ponto. Então, você vai colocar aqui próximo de onde terminou. Vai dar um nozinho. E pronto. As menores você também faz, as laterais? Direitinho. Desse jeito? Desse jeito. Igualzinho essa? É igualzinho, tá? Tá. Então, aqui a gente vai também esconder. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou só colocar aqui. Só dar um nozinho pra finalizar. Senão, depois meu peixinho fica... Vai soltar o fio, né? A gente não quer isso. E aí, eu vou já ensinar esse lado aqui pra vocês poderem entender o que a gente faz aqui, ó. Então, vocês vão colocar aqui, atravessar do mesmo jeito que a gente fez a nadadeira de cima. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né, ó. Então, ó, fiz 3 correntinhas. No mesmo lugar aqui, ó, eu faço um ponto alto. E aí, eu tenho uma parte da nadadeira, tá, ó. Certo. Agora, no ponto seguinte aqui, ó, do ladinho, a gente vai fazer mais 2 pontos altos, ou um ponto alto, desculpa. Faço 3 correntinhas. Tá, então é isso mesmo, gente, ó. Eu fiz 3 correntinhas aqui, um ponto alto junto com as correntinhas. Fiz um ponto alto, 3 correntinhas e agora eu vou prender aqui embaixo junto com o ponto alto. Eu vou prender com um ponto baixíssimo e acabou. Só isso? Só isso. Faz dos 2 lados. Faz E dos você 2 lados e a gente tem já a nadadeira A nadadeira. bem bonitinha aqui pra poder... E como nosso tempo já acabou, só comenta, Ju, que você só fez o bordado do detalhe ali do olho, Isso, eu né? fiz esse bordadinho aqui, ó, tá? A Na boquinha sobrancelha também. e na boquinha eu fiz com fio Cleia. Olha aí, gente, que Tá, lindinho. e aí, você tem um peixinho aí, ó, sem costura, pra você encantar, né? Mostra a imagem da peça pronta e põe o selo aí lindinho pra esse peixe. Lindinho. Vamos passar Muito os contatos da Ju, mostrar também. Olha o macaquinho que lindo, olha os outros bichinhos. Eu queria mostrar ao pessoal o que é possível fazer com a técnica de amigurumi. Então, essa aqui é uma coleção minha e ele não é só um hipopótamo ou só um macaco, ele é interativo, ó. Então, a gente tem aqui, ó, braços e pernas que esticam e ele tem multifunções. Então, é uma coleção inteirinha aí de amigurumis interativos, gira a cabeça, a orelha sai, faz As uma crianças festa. adoram, né? Adoro, e é isso que eu quero. A gente tem que explorar a técnica de Exato. amigurumi, né? Para você saber mais, siga lá a Ju nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, viu? É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Não viu? demora a voltar, não. Não demora, por vou favor, voltar. tá? Tá bom? Beijo. Obrigada. Obrigado.